Fala galera, tranquilos, beleza? Numa boa? Muito prazer, meu nome é Wagner Souza, professor de língua portuguesa e estou aqui no Gran Curso Online para conversar com você um pouco sobre a parte de compreensão e interpretação de texto. Sim, esse assunto de compreensão e interpretação de texto pode parecer algo assim meio que intuitivo, né? A pessoa pode imaginar, chegando lá, eu leio com atenção e tal, vou fazer uma boa prova, eu sempre vou bem nessa parte de texto e tal. De fato, a parte de interpretação e compreensão de texto costuma constituir um assunto relativamente simples para quem tem bons hábitos de leitura. Porém, é aquela história, nada tão bom que não possa ser melhorado, não é verdade? Pois bem, digamos que você já tem esses bons hábitos de leitura. Convém que você tenha acesso a certos conhecimentos mais específicos para garantir que você efetivamente faça um trabalho com excelência. Além disso, se porventura você não tem bons hábitos de leitura, você não lê frequentemente, e infelizmente esse é um perfil que de fato acompanha muita gente, às vezes não por falta de vontade, mas às vezes até para a questão da correria do dia a dia, né? Você está estudando para concurso, você tem muitas coisas para fazer e às vezes você não tem tempo de se dedicar tanto àquela boa e velha leitura que a gente gostaria de fazer sempre, não é isso? Então, a proposta deste nosso curso é justamente mostrar a você, dar a você subsídios teóricos, subsídios técnicos e, sobretudo, bastante prática para que você saiba lidar com o texto no momento da prova. Porque, queira ou não, um item que a gente perde em prova vale muita coisa. E a parte de texto, de fato, é algo que deve ser conduzido com bastante segurança por parte do candidato. É verdade que às vezes as bancas ajudam um pouco e colocam construções ou questões ou textos um pouco mais acessíveis, mas às vezes a banca pega pesado, ela pesa a mão sobre a parte de texto e trabalha com estruturas de textos complexos, com temas abstratos, às vezes discussões filosóficas. Isso dificulta bastante o trabalho de quem lê. Por isso, não dá só para esperar que a banca seja boazinha conosco. É necessário que nós tenhamos pressuposto, nós tenhamos conhecimentos, tenhamos técnica para fazer a leitura, de sorte a garantir um bom trabalho também nessa parte de compreensão e interpretação do texto. E é justamente a proposta deste nosso curso de compreensão e interpretação, é dar a você estes subsídios para que você tenha um bom desempenho, não só para os textos mais acessíveis, mas também para os textos mais complexos, aqueles de fundo filosófico. O que eu faço quando eu estiver diante de uma construção complexa? O que eu faço quando eu estiver ali diante de uma construção que traz muitas informações e que me dificulta o acesso à ideia ou posicionamento do autor? Há técnicas para você ter acesso a essas informações, há técnicas para que você observe na construção do texto aquilo que efetivamente interessa. O que o examinador está vendo no texto, você deve ver também. A minha ideia é justamente esta, colocar você dentro da cabeça do examinador, para que você comece a enxergar o texto como o examinador enxerga, não só observando a superfície do texto, mas procurando se aprofundar um pouco mais nas informações e nas ideias que o examinador está vendo ali, que o autor colocou e que eventualmente será objeto de questionamento para você. Bom, sem mais delongas então, vamos lá? Vamos começar? Então acompanhe na tela aí comigo, vamos ver a parte pertinente à compreensão e interpretação de texto. E a primeira coisa que você deve saber é que de fato são dois processos diferentes. Compreensão e interpretação são coisas distintas. A compreensão diz respeito às informações que estão expressas no texto. O que acontece? Numa questão de compreensão de texto, você busca aquela informação que está compreendida no próprio texto, ou seja, está na superficialidade do texto. Esse tipo de questão é uma questão mais simples, porque você precisa apenas voltar ao texto e buscar a informação que lá está expressa. Normalmente são itens mais simples. Os itens de compreensão, inclusive, trazem comandos específicos. Acompanhe aí na tela comigo. Olha, os itens de compreensão normalmente fazem você voltar ao texto, de acordo com o texto, ou ainda, segundo o texto, o autor afirma. Ora, se o autor afirma, ele afirma onde? No texto. Ou ainda o autor diz e por aí vai. A ideia aqui não é que você fique memorizando esses comandos, não. É apenas para que você saiba que a informação, em sendo conduzida dessa maneira, deve estar um pouco mais facilmente expressa, apresentada lá no seu texto. Porque já que o item está fazendo você voltar ao texto, certamente a informação estará lá no próprio texto.
Agora, a parte de interpretação é um pouco mais sutil. A interpretação consiste em você buscar as informações nas entrelinhas do texto. Acompanhe na tela comigo. Veja aí, ó. A interpretação é a apreensão da mensagem contida nas entrelinhas do texto. E os comandos também são diferentes. É aí que aparece aquele famoso verbo infere-se, ou então depreende-se do texto, ou ainda é possível concluir a partir das ideias do texto, ou o texto permite concluir, e por aí vai. Então veja, pelo próprio comando da questão, você já tem uma noção do que é que o examinador está pensando quando ele faz aquela pergunta ali para você. Agora, a ideia aqui não é que você se preocupe em guardar essa diferença, não é o conceito que importa que você guarde. Não precisa você guardar que a compreensão é aquela busca da ideia que está expressa no texto. A interpretação diz respeito a você buscar apreender as ideias que estão nas entrelinhas. Não, a ideia não é você guardar o conceito. A ideia é que você entenda o que você deve fazer. No final das contas, podemos até dizer que, apesar de a gente ter essas distinções de comando para os itens, o mais importante é você saber uma coisa: a informação, de um jeito ou de outro, deve estar no texto. Ou está na superfície do texto, a informação expressa, clara, ou então o texto deve dar a você elementos, subsídios, para que você chegue àquela conclusão com alguma segurança. De todo modo, a informação tem que estar no texto. Isso quer dizer que, em outras palavras, naquele momento ali, o mundo para, o mundo se apaga, você não tem opinião, quem manda em você é o texto. Ou seja, se porventura o texto estiver apresentando ali uma ideia, um raciocínio com o qual você não concorde, sinto muito, naquele momento ali, quem manda é o texto. Porque muitas vezes o que acontece é que nesse processo de interpretação, nós trazemos para as informações do texto, nós trazemos também a nossa vivência, a nossa opinião, o nosso conhecimento de mundo, e isso é que interfere na parte de interpretação. Saiba, portanto, que se porventura você não estiver prontamente concordando com as informações do texto, não há problema. O texto é que vai determinar no final das contas como você vai fazer a sua análise da questão. Beleza? Então, muito cuidado. Tanto é que haverá um bloco específico em que nós falaremos sobre os erros clássicos do entendimento do texto, os erros clássicos da interpretação do texto. Porque na prática acontece isso. Você lê e às vezes de maneira descuidada, você permite que o examinador induza você a errar. Sim, o examinador vai tentar induzir você a errar. Você sabe disso. Ele está lá justamente para testar você. Ele está fazendo uma prova, você está sendo avaliado e muito frequentemente ele constrói o item justamente já para tentar induzir você a errar. Por isso que eu disse, a ideia é colocar você na cabeça do examinador para que você pense como o examinador pensa e já fique resguardado dessas possibilidades aí de ele fazer você errar. Mas neste momento, portanto, que você deve guardar aqui, o mais importante não é você guardar os conceitos. E mesmo caso não fique tão paranoico com essa questão, é de acordo com, infere-se. Veja, o que importa é que a informação esteja no texto ou o texto ofereça subsídios para que você chegue efetivamente àquela conclusão. Se você perceber que o texto não dá subsídios para você chegar àquela conclusão, então dê certo, o item é um item incorreto, é um item errado. Beleza? Vamos fazer um exercíciozinho rapidinho? Volta aí para a tela e acompanha aí comigo. Ó. É um exercício bem simples, apenas para que você entenda essa questão do que é da interpretação e o que é a compreensão. Olha, uma frase bem simples e curta. Quando cheguei à estação, o trem já partira. E agora eu quero que você julgue as seguintes afirmações. Ó. De acordo com o texto, o trem deixou a estação em momento anterior à chegada do personagem. B. Infere-se do texto que o personagem perdeu a viagem que faria. C. O texto permite concluir que o personagem desejava chegar à estação antes de o trem partir. Eu preciso que você avalie o que está certo, o que está errado aí. Se for o caso, se você quiser dar uma pausa aí para pensar direitinho, pode dar pausa. E aí, verificou o que está certo e o que está errado? Vamos lá então. Na letra A, de acordo com o texto, o trem deixou a estação em momento anterior à chegada do personagem. Certo ou errado?
Galera, o item está certo. Veja que o item está dizendo de acordo com o texto, então obviamente que a gente volta ao texto. A gente sempre vai voltar ao texto, né, para buscar a informação. Mas nesse caso a informação efetivamente está expressa lá no texto. Quando cheguei à estação, o trem já partiu. Agora, se o trem já havia partido, quer dizer que o trem deixou aquela estação em um momento anterior à chegada do personagem. Portanto, aí não há dúvida, o item de fato é certo. Agora vejamos o item B. Infere-se do texto que o personagem perdeu a viagem que faria. E o que você me disse? Esse item é o item certo ou o item errado? E o item C? O texto permite concluir que o personagem desejava chegar à estação antes de o trem partir. E aí? O que você falou? O que você me disse para essas outras duas? Você disse que de fato ambas estão certas, estão erradas, uma certa ou outra errada, se for assim, quem é quem? Percebeu que agora você teve de tomar um pouquinho mais de cuidado na sua análise quando você resolveu esse item B e o item C? Porque, nesse caso, observe que são itens de interpretação, né? O texto permite concluir, ou então infere-se do texto. Nesse momento, de fato, você deve verificar que, por mais que o comando esteja dizendo infere-se, ou então permite concluir, por mais que o comando diga isso, é necessário que o texto dê a você subsídios para que você chegue à conclusão com alguma segurança. Veja, no item B, eu afirmei que o autor, você pode inferir que o personagem perdeu a viagem que faria. Vamos lá. Na nossa mente, né, no nosso conhecimento de mundo, você imagina, se a pessoa for em estação de trem, é porque ela ia pegar um trem, né? Você, da mesma forma, se ela está indo para a parada, ela vai pegar um ônibus, não é isso que a gente pensa normalmente? Mas veja, esse é o nosso conhecimento de mundo. Isso é o que a gente entende, sabe das coisas. Mas no texto, lembra que eu falei que quem manda é o texto? No texto, você tem alguma coisa que me diga com segurança qual era o objetivo dessa pessoa indo à estação de trem? Não, você sabe que ela chegou lá e o trem já não estava. Agora, por que ela estava indo? O texto não me permite dizer isso com segurança, eu não tenho esses elementos. Ou seja, se você disser que ele perdeu a viagem, não, você está indo além das informações do texto. Pode até ser que ele fosse viajar, mas o texto não me dá nenhum indício disso. O que quer dizer então que esse item B é um item errado. Eu fui além das informações do texto. Por quê? Eu não sei por que ele foi àquela estação, eu não sei se porventura ele de fato ia viajar, eu não sei se ele ia se despedir de alguém, eu não sei se de repente ele só ia ver o próprio trem. Vai que de repente era o tipo Maria Fumaça, ou então aquele expresso de Hogwarts lá do Harry Potter, e alguém falou, olha, o trem ali é lindo, maravilhoso, ele sai em tal horário. Olha, dá uma olhada lá, corre lá e vê se você ainda consegue ver que o trem é lindo de fato. E a pessoa chega lá e o trem já tinha partido, o trem já partiram. Eu não sei por que ele foi à estação. Pode ter sido porque ele ia viajar, pode ter sido porque ele ia se despedir de alguém, pode ter sido simplesmente por curiosidade de ver aquele trem. Isso quer dizer, então, quando eu digo que o personagem perdeu a viagem que faria, por mais que haja certa lógica nisso, o texto não me permite chegar a essa conclusão. Beleza? Então, voltando aí para a tela, já sabemos então que esse item aqui é um item errado. O texto não me permite chegar com segurança a essa conclusão. E o item C? O texto permite concluir que o personagem desejava chegar à estação antes de o trem partir. E aí, o que você me disse acerca dessa aí? Essa é certa ou também errada? Gente, esta aqui é uma alternativa correta. Porque aí você pensa, ué, professor, mas a frase não me dá elementos para saber o que era o desejo desse personagem. Veja, se você ler com atenção e pensar direitinho, a frase dá elementos sim. Quando cheguei à estação, o trem já partira. Ora, se o horário de saída, o horário de partida desse trem não interessasse ao personagem, ao autor dessa frase, ele teria citado a partida do trem? Ora, se o horário de saída não interessasse para o personagem, ele nem sequer tinha citado a questão do horário. Ele simplesmente dizia, olha, cheguei tarde, cheguei à estação tarde. Ou seja, ele marcou com alguém para se encontrar lá, chegou lá, não deu, não funcionou, então ele ia comprar alguma coisa, não sei, ele ia ver alguma coisa. Se ele não se importasse com o horário de partida do trem, ele não tinha falado acerca do trem. Como ele disse, quando cheguei à estação, o trem já partira, eu posso concluir que ele desejava efetivamente chegar lá e o trem ainda está lá na plataforma. Isso quer dizer então que eu não sei por que é que ele foi lá. Não sabia se, eu não sei se ele ia viajar, se ele ia se despedir, se ele ia simplesmente ver o trem. Mas o fato é que o texto, pelo fato de ele citar na frase trem, mostra que ele tinha expectativa de chegar lá em um horário anterior da partida do trem. Por isso esse item é um item
certo. E conforme você pode perceber, esses itens que envolvem inferência vão requerer um pouco mais de cuidado de você. Tá? Então, quando é um item de compreensão que te faz voltar ao texto de acordo com o texto, ou então o autor afirma, normalmente são itens que você apreende com um pouco mais de facilidade. Agora, quando o comando trouxer infere-se, depreende, pode concluir do texto, veja, nesse caso a informação vai estar lá, mas pode ser que ela esteja um pouco mais subentendida e você tem que pensar com um pouquinho mais de calma. A ideia, insisto, não é que você fique paranoico com a diferenciação. Ai meu Deus, qual é o comando para a compreensão? Qual é o comando para a interpretação? Não. A todo modo, a sua preocupação primeira, a sua preocupação maior é a informação está de alguma forma presente no texto, seja na superfície, seja nas entrelinhas. O texto me dá condições para chegar a essa conclusão com alguma segurança? Se o texto lhe der essas condições, parabéns, de fato o item é um item certo. Se o texto não permitir que você chegue com segurança a essa conclusão, é um item errado. Tá? O fato é que, quando são itens de interpretação, você provavelmente vai ter que ver com um pouquinho mais de calma. Por isso é que convém você saber, no caso, essa diferença que o examinador utiliza no comando. Mas, conforme disse, não precisa ficar paranoico com isso. O importante é que a informação efetivamente esteja no texto. Tudo bem? Vamos fazer um pouquinho mais de exercício? Acompanha comigo aí na tela. Vamos aí, eu trouxe aí um texto para você, para que na prática eu já passe algumas dicas para você acerca da leitura do seu texto. Bom, vamos lá. Você vai fazer sua prova, apareceu o texto. O que você vai fazer? Ué, professor, eu vou ler o texto? Não. Olha aqui para mim, deixa eu te dar uma dica. Se você, no caso, está diante de um texto de prova, às vezes o texto é um texto grande, um texto longo. E o que acontece? Muitas vezes você faz toda aquela leitura do texto e quando você vai para o primeiro item, é um item de gramática. Aí você vai para o segundo item. É um item de gramática também, né? Está lá dizendo, na linha tal do texto, a substituição da vírgula tal por 2 pontos mantém a correção e a coerência. Aí vem um próximo item. Na linha tal do texto, o acento indicativo de crase se dá pela regência da palavra tal e a presença de artigo definido feminino. Aí vem o próximo, na linha tal do texto, a substituição da palavra porém pela palavra contudo mantém a correção, a coerência, as informações originais do texto e tal. Aí vem o próximo texto. Por que é que você leu o texto? Os itens eram itens de gramática. Os itens de gramática demandam basicamente a estrutura. Você tem que ir àquela linha que está aquela ocorrência e observar. Mesmo a parte pertinente ao uso das conjunções, vamos trabalhar com isso também, os conectivos, numa aula específica, mas no caso das conjunções, você vai ver que muitas vezes o que você precisa fazer é verificar a relação entre aquelas duas orações, ou às vezes expandir um pouquinho a percepção para a ideia, as informações que estão em volta daquela com aquele conectivo ali. O fato é que você não precisaria, em princípio, fazer a leitura do texto inteiro. Então eu sugiro a você fazer o seguinte: primeiro, olhe os itens. Primeiro, verifique os itens ou a questão, pelo menos a primeira questão. Para que isso? Para que quando você faça a sua leitura, você já direcione aquilo que você está buscando, as informações que você busca. Mas lógico, se você já está habituado a chegar, pega, leia o texto e tal, e depois eu leio as questões, depois volto, faço uma segunda leitura atenta. Se você já faz isso e está funcionando bem para você, então tudo bem, você pode continuar, faça o que você achar mais confortável. Agora, se você tem dificuldades com o texto, se você de fato tem problemas com a parte de texto, eu dou essa dica para você. Tente experimentar fazer dessa maneira. Primeiro leia os itens, leia as questões, ou pelo menos uma questão, né? Quando a questão às vezes envolve muita informação, uma só já basta. Seria uma questão para que quando você fizer a leitura, você já tenha mais ou menos uma ideia do que você vai procurar ali naquela construção, beleza? E aí eu sugiro o seguinte, vai ler as questões, então no meio do caminho, dá uma olhadinha na referência bibliográfica, volta aí para o nosso texto, volta aí para a tela, eis aí, ó. Lutz Althusser, vamos dar uma olhadinha, eu não vou ler o texto ainda, mas vou dar uma olhadinha na referência bibliográfica. Lutz Althusser, Ideologia para os Ideológicos do Estado, terceira edição, Lisboa, presença 1980. Veja que se trata aqui de um texto cujo autor aparece expresso lá. Isso quer dizer então, gente, que é um texto de autoria, o que implica afirmar que provavelmente esse sujeito aí está falando das ideias dele, do jeito dele. Por quê? Já que ele se identificou como autor, ele não está falando em nome de uma instituição ou coisa assim. Ele está falando o que ele pensa, com a linguagem dele. Então, posso esperar aí que ele, eventualmente, pode trazer ideias abstratas, ou então um texto dissertativo, argumentativo. Só de olhar para a referência bibliográfica, eu já tenho uma noção do que eu vou encontrar. E veja que nesse caso você tem aqui, ó, a cidade, a editora
e o ano de publicação. Isso é um livro. É o livro do Luz Althusser. Portanto, ele vai falar do jeito que ele quiser, do assunto que ele quiser. Então, ele manda efetivamente, mesmo que eu não concorde com as ideias deles, o que está mandando em mim é esse texto. Mas vamos lá dar uma olhadinha. Olha, a primeira dica que eu dou, não leia prontamente o texto, verifique os itens e questões, bem como a referência bibliográfica, que foi o que a gente fez, não é isso? Quando a gente volta, então, aí vamos avançar para ver os itens. São 2 itens. No texto, os termos matéria-prima, instalações fixas, instrumentos de produção e máquinas são exemplos de meios de produção. E o segundo item é, infere-se do texto que todo economista é capitalista, mas o inverso não é verdadeiro, pois nem todo capitalista é proprietário de empresa. Então veja, ao fazer a leitura do texto, eu já sei que eu vou ter que dar uma olhadinha na relação existente entre essas expressões para saber se de fato são exemplos de meios de produção. E devo também verificar qual é a relação existente entre o economista e o capitalista de acordo com o texto. Ou seja, já que eu li as questões, já li os itens, eu já vou voltar ao meu texto buscando saber essas informações que ele questionou. Ou seja, é uma leitura mais direcionada, vai ser uma leitura mais produtiva. Agora, insisto, se você já está acostumado a fazer aquela leitura clássica inicial, né, que é o que normalmente são as 2 leituras com bastante atenção, uma primeira só para ter uma ideia geral, a segunda para aprofundar o raciocínio e tal. Se você está acostumado a usar essa técnica, tudo bem, você pode continuar, faça o que você achar mais confortável, melhor para a sua prova. Agora, se de fato você tem dificuldades com essa parte de texto, eu sugiro que você comece a experimentar fazer desse jeito. Leia os itens, ou pelo menos a primeira questão primeiro, para você já fazer uma leitura direcionada. Você percebeu que esse primeiro item aí fala sobre expressões no texto, né? Então você já pode aproveitar, ir ao texto e marcar essas expressões. Por quê? Ao fazer a leitura, você já vai buscar enxergar as relações existentes entre essas expressões na construção, beleza? Então, vamos voltar aí para a tela? Voltando aí para a tela, eis aí, ó. Como o item A já falou que existe uma relação entre as expressões que estão aqui embaixo, matéria-prima, instalações fixas, instrumentos de produção e meios de produção, eu já fiz a marcação. E olha só, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Lá no item, primeiro apareceram essas informações, depois é que apareceu esta informação aqui, ó. Deixa eu te falar, se você prestar bastante atenção, na maioria das vezes o examinador faz isso. Quando ele relaciona 2 expressões ou mais, ele, ao perguntar, pergunta na ordem inversa de aparecimento no texto. Olha, essa expressão tal, 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 que está lá embaixo, se refere à expressão tal, tal, que está cá em cima. E por que ele faz isso? Porque ele quer te obrigar a ler o texto mais vezes. Você, peraí, expressão tal, tal, aí você vai lendo, 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 aí encontra a expressão lá embaixo. Se se respeita com a expressão meio de produção. Aí você lê de novo para encontrar a expressão lá em cima. Agora, se você lê o item primeiro e já marcou no texto, ao fazer a leitura, já que você fez a marcação, você já faz a leitura observando com atenção essas expressões para ver se de fato elas são relacionadas, beleza? Por isso que eu falei, leia o item primeiro para adiantar o seu trabalho, aquilo que você vai buscar na construção do texto. Acompanhe na tela comigo de novo, vamos voltar aí, ó. Bom, aqui temos aí, fazendo a leitura, temos, hoje todos reconhecem, porque Marx impôs essa demonstração no livro 2 do Capital, que não há produção possível sem que seja assegurada a reprodução das condições materiais da produção, a reprodução dos meios de produção. Olha aqui para mim, fala sério, até aqui, você entendeu tudo direitinho? Ah, professor, tá falando sobre Marx e o Capital, né? Sim, é isso mesmo, mas você sabia que não é essa a ideia principal do autor desse trechinho aí? O que acontece? Veja que, foi como eu falei, esse é um texto de autoria, o autor está falando do que ele quer falar, do jeito dele. Então ele está falando aqui sobre abstrações. Se fosse um texto narrativo, contando a história de alguém, um fato que ocorreu, seria muito mais fácil de você apreender a ideia, porque você meio que formularia um filmezinho na sua cabeça, né? Agora, quando são textos dessa natureza, um texto um pouco mais abstratos, que discutem ideias, temas, né? São textos dissertativos que apresentam argumentação, é um pouco mais difícil, às vezes, você apreender a informação. Neste caso, tenho outra dica para dar para você. Acompanhe aí na tela. Olha aí, segunda dica que eu te dou. Use a pontuação a seu favor. Expressões entre vírgulas, gente, costumam ser acessórios da estrutura básica da frase formulada. Então, o que eu sugiro? Já que expressões entre vírgulas costumam ser acessórios,
experimente retirá-las, pelo menos durante um tempinho, para facilitar a sua leitura. Como assim, Wagner? Acompanha. Olha aí, ó. Tá vendo esse hoje que aparece aqui no início da frase? Ele é um acessório, tá aí pontuado, isso é uma adjunta adverbial, né, pessoal lá da gramática, ó. Então, já que é acessório, vamos dispensar por enquanto, tá? Veja que depois, ó, todos já conhecem, vírgula, a frase, a minha construção frasal, efetivamente começa aqui, gente. Aqui está o verbo e aqui está o sujeito, ó. E isso quer dizer, então, que essa expressão na sequência, vírgula, porque marketing, impôs, demonstração, tá vendo que apareceram as duas vírgulas aqui e aqui? Essas vírgulas marcam o início e o final da quebra gerada pela inserção do acessório. Vamos experimentar retirar? Olha aí, ó. Tá vendo que agora fica um pouco mais claro o que o autor quer dizer? Ele não está falando sobre Marx ou sobre o livro Capital. Na verdade, o que ele quer dizer é isso aí, ó. Todos reconhecem que não há produção possível sem que seja assegurada a reprodução das condições materiais da produção. É isso que ele quis dizer. Todo mundo sabe que não é possível produzir se você não tiver condições materiais para fazer essa produção. Percebeu? E percebeu que eu parei aqui, ó, nesse pontinho aqui, nos dois pontos? Porque aqui eu tenho uma outra dica para dar para você. Quando aparecerem dois pontos, fica ligado. Dois pontos, galera, servem para indicar uma explicação ou esclarecimento ao final da frase. Ora, fala sério. Pensa comigo. Se o escritor, o autor daquele texto, parou para explicar, para falar a mesma coisa para mim de novo, essa informação é ou não é importante para o autor? É claro que essa informação é importante para a condução da ideia dele, porque do contrário, ele não tinha se dado ao trabalho de parar a leitura, aliás, para a construção do texto, para falar a mesma coisa de novo, para explicar para mim. Então, dê um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de valor a esses dois pontos que aparecem ao final da frase, porque normalmente introduzem explicações e essas explicações costumam ser importantes para o autor do texto. Tá vendo? A informação está lá no texto. Só que normalmente, às vezes, você vai para a prova e espera simplesmente fazer a leitura e espera que o céu se abra e você, eu entendi. E o céu se abriu. Eu entendi a informação do texto. Ora, convenhamos, até pode acontecer, mas o ideal é que você vá sabendo como trabalhar com o texto, tá? Então já fica essas dicas aí para você, tá? Se porventura você tem expressões, a estrutura está muito longa, está difícil de entender, procure retirar expressões entre vírgulas, porque normalmente são acessórios. Retirando fica mais fácil de você entender. E dê um pouquinho mais de atenção para explicações que vêm ao final da frase. Essas informações normalmente são importantes para o autor daquele texto, beleza? Vamos voltar aí para a tela então? Então, voltando lá para a nossa tela, aí, ó, já tirei os acessórios anteriores e aqui já sei que essa informação aqui é uma explicação para a anterior. Gente, ele parou para me explicar. Observe que existe um paralelismo na construção. Ó. Reprodução das condições materiais da produção. A reprodução dos meios de produção. Isso me permite, gente, enxergar que existe uma relação entre o que seria condições materiais da produção e os meios de produção. E o que o primeiro item me disse, gente? Que a matéria-prima, instalações, instrumentos de produção são exemplos de meios de produção. Mas o que é meio de produção? São as condições materiais. Tá vendo como o examinador enxergou a conexão entre essas estruturas, essas informações, mediante a explicação do autor do texto? Então veja, a ideia é que você enxergue o texto como o examinador enxerga. O examinador ele enxerga essas relações estabelecidas entre as ideias mediante a forma de construção do autor. Então, convém que a gente enxergue também. Ou seja, gente, aqui a gente consegue verificar que, quando eu digo condições materiais, estou falando dos meios. Matéria-prima não é condição material, gente? É. Instalação fixa também não é algo material? É. Instrumento também não é algo material? É diferente, por exemplo, da força de trabalho humana, que não é condição material. É diferente da produção técnica que pode ser desenvolvida, algum projeto que não é condição material. Agora, isso tudo é condição material. Isso já me dá condições de concluir que esse primeiro item aqui, gente, é um item certo. Está lá a informação conectada na construção do texto. Agora vamos para o segundo. Infere-se do texto que todo economista é capitalista, mas o inverso não é verdadeiro, pois nem todo capitalista é proprietário de empresa. Será? Vamos voltar lá na nossa leitura? Essa parte do economista capitalista aparece lá no segundo período, na partir do segundo período. Mas percebeu que há acessórios no meio do caminho? Qualquer economista, vírgula, que neste ponto não se distingue qualquer capitalista, vírgula, sabe que, vírgula, ano após ano, vírgula. O que eu disse? Expressões entre vírgulas costumam ser acessórios. Vamos experimentar dispensá-las? Olha aí.
Vou dispensar as informações acessórias e olha o que me sobrou. Qualquer economista sabe que é preciso prever o que deve ser substituído, o que se gasta, o que se usa na produção. Matéria-prima, instalações, instrumentos. Dizemos, qualquer economista é igual a qualquer capitalista, pois ambos exprimem o ponto de vista da empresa. Gente, veja, qualquer economista é igual a qualquer capitalista, mas o que é que eles têm em comum? Veja, qualquer economista sabe que é preciso prever o que deve ser substituído, aquilo que você gasta na produção. E é justamente neste ponto que ele não se distingue do capitalista. E aqui, quando se diz, então, qualquer economista é igual a qualquer capitalista, ambos exprimem o ponto de vista da empresa. Qual é o ponto de vista da empresa, gente? A questão voltada à produção. É nesse ponto que eles não se distinguem. O que quer dizer, então, que quando o item afirma que você infere que todo economista é capitalista, mas o inverso não é verdadeiro, pois nem todo capitalista é proprietário de empresa, essa informação, gente, passou longe daquilo que o texto está dizendo, ou seja, eu não disponho desses elementos aí no texto para dizer que esse item é um item certo. Isso quer dizer, então, que não posso afirmar isso. O item, portanto, é um item errado. Beleza, galera? Começou a entender como é que funciona esse trabalho de leitura? Então veja, não se trata de você chegar lá e simplesmente, chegando lá eu leio e eu vou ver no que vai dar. Não, existem técnicas, existem mecanismos que você pode adotar para que você tenha um trabalho mais eficiente na leitura do texto e a obtenção das respostas, beleza? Vamos ficar por cá nesse bloco, mas eu vejo você no próximo bloco para dar mais dicas, mais orientações para você. Até lá!